Vamos lá. Imagina só você sentada na frente daquela mesa cheia de comida que você amava antes de engravidar. Só de pensar em comer, seu estômago faz aquele barulhinho estranho, não faz? Aquele cheiro de pão quente que antes te fazia salivar agora, te dá uma vontade de vomitar. Você olha para o prato e pensa, será que posso comer isso? Será que não vai fazer mal para o bebê? Será que a sogra vai aparecer de repente falando que você está comendo errado de novo? Aquela vozinha na sua cabeça que não para de perguntar, será que estou prejudicando meu filho sem saber? Você não está sozinha nisso. Centenas de milhares de mulheres passam pela mesma coisa todos os anos. Só que muitas não percebem que o problema pode estar mais fundo do que elas imaginam. A verdade é que, quando a gente engravida, o corpo muda de um jeito que nem sempre a gente entende direito. De repente, aquele docinho que você adorava pode fazer seu açúcar no sangue disparar. E isso pode atrapalhar muito mais do que você imagina. Não é frescura, não é exagero, é ciência pura. Quando a gente come algo muito açucarado, ou com farinha branca, o corpo reage como se fosse um tsunami de glicose. Para quem não tem diabetes, o pâncreas resolve rapidinho. Mas na gravidez, especialmente se você tiver propensão, esse sistema pode falhar. E quando isso acontece repetidamente, você pode desenvolver o que a gente chama de diabetes gestacional. Não é culpa sua, tá bom? Não é porque você comeu um brigadeiro a mais na semana passada. É que o seu corpo está passando por uma mudança enorme, e às vezes precisa de um ajuste fino na alimentação. Sabe quando você põe muito combustível num carro velho, e ele começa a engasgar? Pois é mais ou menos isso que acontece com o seu pâncreas na gravidez. Ele está trabalhando dobrado, produzindo mais insulina para tentar controlar a glicose. Mas se a gente enche ele de comida que vira açúcar muito rápido, ele não aguenta. Aí sobra a glicose andando livre pelo sangue, e o bebê recebe muito açúcar também. Isso pode fazer ele crescer demais, o que complica o parto. Ou até causar problemas de saúde para ele, depois que nascer. Mas olha, isso não é motivo para você entrar em pânico. Porque a boa notícia é que você pode controlar isso com aquilo que você já faz todos os dias: comer. Agora, eu sei que você deve estar pensando, mas, e aquele conselho da sogra que diz para você comer de tudo um pouco porque o bebê precisa? Ou aquela tia que jura que um copo de refrigerante não faz mal? Pois é, esses conselhos são como aquele remédio caseiro que todo mundo recomenda, mas ninguém sabe direito por quê. A ciência mostra uma coisa bem diferente. Quando a gente come alimentos que são digeridos lentamente, como os que têm fibraçae, proteínas e gorduras boas, o açúcar vai entrando no sangue devagarinho. Assim, o pâncreas consegue trabalhar no ritmo certo. É como se você estivesse dando combustível para o carro aos poucos em vez de jogar tudo de uma vez. Você já deve ter ouvido falar em índice glicêmico, né? Pois é, ele é a chave para entender isso tudo. Mas calma, eu não vou te encher de termos técnicos. Vamos pensar em comida de verdade. Imagina que o seu prato é uma tela em branco. A primeira coisa que você deve pensar é, quanto mais colorido, melhor. Porque as cores geralmente vêm das vitaminas e fibras que a gente precisa. Depois, pense em equilibrar. Metade do seu prato deve ser ocupado por vegetais, aqueles que você pode comer crus, cozidos, grelhados. A outra metade é dividida entre proteínas e carboidratos de qualidade. As proteínas podem vir de ovos, frango, feijão, lentilha. Os carboidratos de qualidade são aqueles que não foram muito processados, como batata doce, arroz integral, quinoa. Agora, aquele pão branco que você adorava no café da manhã. Ele é uma bomba de açúcar disfarçada. A farinha branca é tão processada que o corpo a transforma em açúcar quase que instantaneamente. E aquele refrigerante gelado que te dá tanto alívio no calor? É basicamente água com açúcar e mais um monte de coisa que não faz bem. Mas olha, eu não estou dizendo que você nunca mais pode comer essas coisas. Estou dizendo que precisa diminuir muito a frequência e a quantidade.
porque na gravidez, cada escolha conta. E o mais importante, tudo isso precisa ser feito com equilíbrio. Não adianta você se privar de tudo porque acha que está fazendo o melhor para o bebê. Isso só vai te deixar estressada, e o estresse também faz mal. Você deve estar se perguntando, mas, e os doces? Todo mundo fala que grávida tem vontade de doce, né? Pois é, o seu corpo está pedindo energia extra. Mas isso não significa que você precisa cair de cabeça num pacote de biscoitos. Existem jeitos de satisfazer essa vontade sem exagerar. Por exemplo, uma fruta madura como banana ou manga pode matar a vontade de doce de um jeito saudável. Ou então um pedacinho de chocolate amargo, aquele com mais de 70% de cacau. Mas lembra daquela regra do equilíbrio. Não é para você comer um tablete inteiro de chocolate amargo de uma vez só. Pequenas quantidades, espalhadas ao longo do dia, é o segredo. E não adianta só evitar os alimentos errados. Você também precisa incluir aqueles que vão te ajudar de verdade. As proteínas, por exemplo, são como os tijolos que o bebê usa para construir o corpinho dele. Sem proteína suficiente, o crescimento do bebê pode ficar prejudicado. Mas não adianta sair comendo carne gordurosa toda hora, porque a gordura em excesso também não é boa. O ideal é escolher cortes magros de carne, peixe, ovos, feijão e lentilha. Esses alimentos também ajudam a manter a fome longe por mais tempo, o que evita aqueles ataques de fome que te fazem comer qualquer coisa. As gorduras boas também entram nessa história. Elas são como o lubrificante que mantém tudo funcionando direitinho. Azeite de oliva, abacate, castanhas, peixes como salmão e sardinha. Esses alimentos ajudam a reduzir a inflamação no corpo, que pode piorar a resistência à insulina. E não se esqueça das fibras. Elas são como uma vassourinha que varre o açúcar do sangue devagarzinho. Você encontra elas em frutas com casca, verduras, aveia, chia. Só um aviso. Se você não está acostumada a comer fibras, começa devagar. Muita fibra de uma vez só pode te causar gases e inchaço, o que já é ruim o suficiente na gravidez, sem precisar de mais desconforto. Agora, eu sei que você pode estar se perguntando sobre os sucos naturais. Afinal, suco de laranja é saudável, né? Pois é, mas aqui a gente precisa fazer um alerta. Quando você espreme uma laranja e faz um suco, você está jogando fora a fibra que ajuda a controlar a absorção do açúcar. No suco, sobra só o açúcar concentrado. Então, em vez de tomar suco, coma a fruta inteira. Assim, você aproveita todas as vitaminas e fibras, sem aquele pico de açúcar no sangue. E se você está com enjoo e só consegue tomar suco, dilua ele com água. Assim, pelo menos, você diminui um pouco o impacto. Outra coisa que muita gente não sabe é sobre os alimentos ultraprocessados. Aqueles biscoitos recheados, os salgadinhos de pacote, as comidas congeladas prontas. Eles são cheios de açúcar escondido, gordura ruim e sal em exceção. E o pior é que eles são feitos para serem viciantes. Você come um e já quer outro. É como se o cérebro ficasse dopado com aquele sabor artificial. Por isso, quanto menos você comer desses alimentos, melhor. Eles não só atrapalham o controle da glicose, como também podem causar inchaço, azia e uma sensação de cansaço que você não precisa nessa fase. Mas eu não vou te deixar só com o que você deve evitar. Vamos falar também sobre o que você pode fazer para facilitar a sua vida. Primeiro, planeje suas refeições. Isso não significa que você precisa virar uma nutricionista de uma hora para outra. Comece pequeno. Faça uma lista dos alimentos que você sabe que são bons para você e para o bebê. Depois, organize um cardápio simples para a semana. Assim, você evita aquela situação de abrir a geladeira às 3 da manhã e não saber o que comer. E se você não tem tempo de cozinhar, não tem problema. Existem muitas opções saudáveis que você pode comprar prontas, como legumes congeladosos, ovos cozidos, saladas lavadas.
Outra dica importante é comer de 3 em 3 horas, mais ou menos. Isso evita que você chegue numa refeição com muita fome e exagere. Mas lembre que isso não significa que você deve ficar beliscando o tempo todo. Faça refeições completas e saudáveis nos horários certos. E não se esqueça de beber água. Muita água. A desidratação pode piorar os enjoos e a fadiga. Além disso, a água ajuda os rins a trabalharem melhor, eliminando o excesso de glicose do corpo. Agora, eu sei que tem um monte de conselho por aí dizendo que grávida deve comer por 2. Isso é um dos maiores mitos que existem. Você não precisa comer o dobro, mas também não pode comer metade do que você comia antes. O ideal é aumentar as calorias de um jeito inteligente, priorizando os alimentos que te dão nutrientes de verdade. Uma boa meta é aumentar cerca de 300 calorias por dia no segundo e terceiro trimestre. Isso equivale, mais ou menos, a uma fatia de pão integral, com uma colher de pasta de amendoim ou uma banana com um punhado de nozes. E tem mais uma coisa que eu preciso te contar. Muitas mulheres acreditam que se evitarem certos alimentos, vão prejudicar o bebê. Mas a verdade é que o bebê precisa de variedade. Se você só come arroz e feijão, por exemplo, pode faltar algum nutriente importante. Por isso, varie as cores, os sabores, as texturas. Quanto mais diversificada for a sua alimentação, mais nutrientes diferentes o seu bebê vai receber. Só não esqueça de evitar aqueles alimentos que a gente já falou que são problemáticos em excesso. Mas olha, eu preciso te dizer uma coisa importante. Tudo isso que a gente está falando aqui são diretrizes gerais. Cada corpo é único, cada gravidez é diferente. O que funciona para uma mulher pode não funcionar para outra. Por isso, é fundamental que você converse com o seu médico ou nutricionista sobre o seu caso específico. Eles podem te ajudar a montar um plano alimentar personalizado, que leve em conta não só o diabetes gestacional, mas também outras condições que você possa ter. E sabe aquele conselho da sogra que diz para você tomar chá de canela para controlar o açúcar? Pois é, tem um probleminha aí. A canela em grandes quantidades pode ser perigosa na gravidez, porque contém uma substância chamada cumarina que, em excesso, pode causar problemas no fígado. Então, antes de sair tomando qualquer chá ou suplemento, converse com o seu médico. A mesma coisa vale para aqueles chás que prometem milagres, mas ninguém sabe direito de onde vem. Na dúvida, é melhor evitar. Outra coisa que muita gente não sabe é que o estresse também interfere no controle da glicose. Quando você está estressada, o corpo libera hormônios que aumentam o açúcar no sangue. Por isso é importante você encontrar jeitos de relaxar. Pode ser uma caminhada leve, uma meditação guiada, ouvir música. O importante é que você encontre algo que te acalme, sem te deixar mais ansiosa ainda.